uma doença que pode entortar o pênis, diminuir e causar dor na ereção. Essa doença pode ser doença de Peyronie e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Bianca Moreira, sou médica, urologista, especialista em disfunções sexuais masculinas. E aqui no YouTube eu trago toda semana vídeos sobre saúde masculina, saúde sexual masculina. Então eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ativem os sininhos para receberem notificações sobre todos os vídeos que eu posto aqui sobre esses temas que são muito importantes e muito relevantes. Todo homem deve ter um mínimo de conhecimento sobre a sua saúde. Então nesse vídeo, é um vídeo muito importante que a gente vai falar sobre a doença de Peyronie, que é uma doença que pode realmente afetar muito o psicológico do homem, pode atrapalhar muito as relações sexuais, a atividade sexual, pode deformar o pênis e essa doença se chama doença de Peyronie. Então, quais são os sintomas de doença de Peyronie? Então, são encurtamento do pênis, curvatura, o homem pode ter uma curvatura pela doença de Peyronie, pode ter outros tipos de deformidade, como afilamento, uma deformidade em ampulheta, pode também levar a disfunção erétil e o homem pode sentir na palpação um nódulo, pode sentir um nódulo ali palpável ali no pênis. Quando vai palpar o pênis, sente que tem um caroço, sente que tem um nódulo endurecido. E esse nódulo endurecido pode ser devido a uma doença de Peyronie, que é nada mais do que uma doença que causa uma alteração ali na túnica albugínea e causa uma placa de fibrose na túnica albugínea. Então, o que é a túnica albugínea? Um parênteses aqui, vamos falar um pouco sobre anatomia. O pênis, ele tem o corpo esponjoso, que tem a glande onde passa a uretra, que é o corpo esponjoso, e tem o corpo cavernoso. Então, esse vermelhinho aqui é o corpo cavernoso e o corpo cavernoso ele é envolto pela túnica albugínea. Essa túnica albugínea ela é formada de colágeno e de fibras de elastina, fibras elásticas, né? E a teoria que se tem para a formação da doença de Peyronie é que durante a relação sexual, durante a atividade sexual, essa túnica ela sofre microtraumas durante a atividade sexual e tem algumas áreas aqui nessa túnica, que essa túnica ela tem 2 folhetos. Esses 2 folhetos se comunicam por septos e durante essas relações sexuais e esses microtraumas ocorra ali entre esses 2 folhetos da túnica o extravasamento de sangue e uma cascata inflamatória exagerada de cicatrização e aí sim acontece essa fibrose e essa restrição. Então essa fibrose na túnica, a túnica saudável, ela tem uma elasticidade, né? E quando tem essa fibrose, essa área perde essa elasticidade, fica uma área endurecida, sem elasticidade, que é pela doença de Peyronie. Então, quando o homem começa a identificar e perceber, e esse pênis pode começar a ter essa também deformidade de curvatura, isso com certeza é muito assustador, o homem fica muito chateado de ver isso acontecendo com o seu pênis, e a recomendação é que busque ali o quanto antes o urologista para iniciar um tratamento. Então, em quem acontece doença de Peyronie, a doença de Peyronie pode acontecer em até 9% dos homens, pode ter a doença de Peyronie. Homens que são diabéticos vai ter uma chance maior, então quem é diabético tem até uma chance de 16% de ter a doença de Peyronie. Homens que fizeram a cirurgia da retirada da próstata, que é a prostatectomia, também podem ter um risco aumentado de ter doença de Peyronie. E homens que realmente lembram que sofreram traumas no pênis, que teve ali aquela relação que teve um trauma no pênis. Alguns homens que vêm com doença de Peyronie já vêm com essa história, eu tive um trauma no meu pênis, depois desse trauma que começou a ter essa curvatura, depois desse trauma que ele começou a entortar. Até uma coisa que eu não falei, em que idade que a doença de Peyronie acomete? A partir da 5ª, 6ª década. Mas é cada vez mais comum a gente ter homens mais jovens, cada vez mais jovens com doença de Peyronie. Então homens de todas as idades pode ter, mas geralmente é homens da 5ª, 6ª década. Então essa doença ela tem uma fase inicial inflamatória e em alguns casos, né, então o homem quando começa a ter, pode acontecer 3 situações com esse homem que começa a desenvolver essa deformidade, essa doença de Peyronie. Em alguns casos vai estabilizar, essa doença vai estabilizar e vai ficar do jeito que tá. Em alguns casos essa doença pode piorar, então a curvatura pode avançar, o pênis pode ainda diminuir ainda mais, pode ter ainda mais fibrose. E uma terceira situação que é essa doença pode ter uma resolução espontânea. Então, em 13% dos pacientes que têm doença de Peyronie, eles podem, ter tido ali a curvatura, ter tido a deformidade, mas
mas com o tempo, com a cicatrização, a melhora, eles podem ter ali uma resolução espontânea, independente de tratamento ou não. Agora, o que um homem pode fazer se identificou a doença de Peyronie? Não, primeira coisa é procurar a ajuda de um urologista que vai passar o tratamento indicado para você. Então, esse vídeo não é para ninguém fazer um tratamento sozinho, ninguém fazer um autotratamento, ninguém, né, fazer o se tratar sem passar por um urologista, sem passar por uma avaliação. Mas quando isso está acontecendo com o homem, nas fases iniciais, a gente vai propor tratamento medicamentoso. Então, existem mais de 30 substâncias que têm ação ali anti-inflamatória, o tratamento da doença de Peyronie. Alguns medicamentos que podem ser usados para a doença de Peyronie é a vitamina E, a colchicina, o tamoxifeno, mas até o momento, na literatura, nenhum desses medicamentos se mostrou eficaz no tratamento da doença de Peyronie. Em caso de dor por doença de Peyronie, a gente pode usar os anti-inflamatórios e podemos usar também a terapia de ondas de choque de baixa intensidade, que tem uma ótima resposta no caso de dor por doença de Peyronie. Outras ações que esse homem pode ter, ele pode ser orientado com orientação a usar um extensor peniano. Então, um extensor usado corretamente, um extensor peniano, pode ajudar esse homem a amenizar essa curvatura, pode ajudar esse homem mesmo a ter uma melhora. E o uso da bomba de vácuo peniana, dependendo de como que é a curvatura, se esse homem tolera o uso, né, se essa curvatura não é muito acentuada, também pode ter ali algum benefício associado ao extensor na questão da atrofia do pênis. Então, a gente tem que dar todo esse suporte ao paciente, tem que fazer esse acompanhamento e ir avaliando, e se essa doença estabilizar e esse paciente ainda não está satisfeito, ainda está tendo relações com dificuldade, o que essa doença pode fazer, esse homem pode ter ali uma deformidade que prejudique a penetração, uma deformidade que é tão curvo que não consegue mais ter uma relação satisfatória. Então, na literatura se fala que curvaturas superiores a 30%, mas é que às vezes a curvatura pode ser pequena, mas pode provocar uma instabilidade axial. Então, muitas vezes, a gente não se baseia tanto no grau da curvatura, mas naquela gravidade que aquilo tá dando na vida sexual daquele homem. Então, aquele homem tem uma doença estável, ou seja, não está mais com dor, passou pelo tratamento inicial, já tem mais de 6 meses que não teve mudança, a gente pode propor, se ainda não está legal, se ainda está insatisfeito, um tratamento para a doença de Peyronie, que seria um tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico para a doença de Peyronie, aí é um vídeo à parte, a gente pode falar mais sobre isso. Então, esses homens que estão com a doença de Peyronie e não teve a resposta, a gente pode fazer um tratamento cirúrgico. E a gente tem que conversar muito antes da cirurgia do paciente, que tipo de cirurgia que a gente vai fazer, porque as cirurgias para doença de Peyronie, se a gente vai fazer uma aplicatura, que é um tipo de cirurgia, o paciente tem que estar ciente que o pênis pode diminuir. Então, quando a gente faz uma aplicatura, o pênis está com uma curvatura e a gente aplica o lado longo, a consequência da cirurgia é sim uma diminuição do pênis. Um outro tipo de cirurgia, dependendo da deformidade, é a cirurgia de enxerto. O paciente tem que ter uma boa ereção e tem que saber, né, o tipo de enxerto que vai usar, tem que ter uma boa ereção, o paciente tem que saber que ele pode, depois da cirurgia, desenvolver uma disfunção erétil. Então, também é um outro modelo de cirurgia tentando colocar o enxerto alongando o lado curto. É uma cirurgia tentando não diminuir o pênis. Mas é muito importante que esse homem tenha... É uma cirurgia complexa, delicada, que esse homem, depois do enxerto, use extensor para que esse enxerto não retraia com a cicatrização. E um outro modelo, um outro tipo de cirurgia que é para aquele homem que tem uma doença de Peyronie, mas já tem associado uma disfunção erétil, aí a melhor proposta é fazer uma reconstrução do pênis. Então, eu vou pegar de novo aqui o meu modelo. A gente vai identificar ali onde está a área de fibrose e vai fazer múltiplas incisões, expandir a túnica e implantar a prótese peniana. E esse tipo de cirurgia consegue recuperar um pouco do tamanho que perdeu. A gente não pode prometer que o paciente vai ter o pênis igual ele tinha antes, que vai recuperar completamente o tamanho, mas é uma cirurgia de reconstrução e implante de prótese peniana, e é uma boa cirurgia para aquele homem que tem a doença de Peyronie e já tem algum grau de disfunção erétil. Daí a melhor opção seria a reconstrução mais o implante da prótese peniana. Existe também, agora só mais um adendo, existem as terapias injetáveis para doença de Peyronie. Então tem, tipo, por exemplo, verapamil na placa, mas também não tem bons resultados. E lá nos Estados Unidos tem as injeções de Xiaflex, que é um tratamento com uma colagenase, que ela é injetada ali na placa com o objetivo de quebrar essa placa. Mas isso vai depender muito do tamanho da placa, se tem calcificação ou não, e da localização. É um
tratamento que eu não costumo citar muito nos meus vídeos devido a ser um tratamento que acaba se tornando muito caro para o paciente, porque é um tratamento que só tem lá nos Estados Unidos, ainda não tem no Brasil, e realmente lá nos Estados Unidos é caro em dólar, e você convertendo isso para real acaba sendo inviável para a maioria das realidades. Mas é claro que se eu tiver um paciente que esteja disposto aí, eu vou avaliar se ele realmente tem indicação e se é a vontade dele. Então ele teria que ir lá nos Estados Unidos, que é um tratamento que, por enquanto, só tem disponibilidade lá. É isso, espero que esse vídeo tenha ficado bem claro. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!